Muito obrigada, Rude, por toda a sua sensibilidade na sua fala. Muito obrigada, Silvia, pela essa alegria e contagiante, né? Bom, um detalhe, quem queira comprar o livro do Rude, a gente está vendendo ali na frente, tá bom? É incrível, recomendo. E pode pedir autógrafo. Agora, seguimos com o nosso próximo momento. Um painel que nos convida a olhar para o valor do trabalho, não apenas como um meio de sobrevivência, mas como uma expressão do nosso ser e da nossa contribuição para o mundo. O tema é trabalho que engrandece. E para nos ajudar a refletir sobre o tema com profundidade e sensibilidade, convidamos uma pessoa muito especial. Ela é médica da família, filósofa, professora da Nova Acrópole, uma mulher que une o saber, cuidado em tudo o que faz. Convido com muito carinho Érica Calvajal. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e falar de um tema tão especial como esse, porque, como falou o Rude, talvez o grande sentido da vida seja aprender a unir o propósito interno com o externo, e o trabalho é que faz isso. O trabalho é a nossa oportunidade de expressar na matéria, no mundo, quem nós somos, e expressar os nossos valores, os nossos sonhos, não só individualmente, e ainda mais aqui é mais fácil de falar sobre isso. Talvez o trabalho humano nunca tenha sido sonhado para ser apenas individualista, ou apenas para beneficiar a um conjunto de pessoas, a um ser humano. Talvez o verdadeiro sentido do trabalho seja realmente trabalhar para o conjunto da humanidade. Todo trabalho, quando a gente pensa filosoficamente, talvez seja uma ação humana inteligente de construção no mundo, uma possibilidade de plasmar, de expressar através da nossa mente, do nosso coração, das nossas mãos, algo belo, algo verdadeiro, algo justo e que beneficie o todo, que traga referências ao mundo. Tem um filósofo muito conhecido, todo mundo já deve ter ouvido falar, Platão. Ele dizia que o mundo em que a gente vive, que ele chamava de mundo sensível, o mundo que a gente toca com os órgãos dos sentidos, ele seria apenas um reflexo do mundo das ideias, um mundo inteligível, como ele chamava, um mundo em que a verdade, a justiça, a bondade são. E aqui, no mundo sensível, que é esse em que nós vivemos, nós teríamos a oportunidade de lembrar desses elementos que estariam em um outro mundo, que muitas vezes é reconhecido como um mundo superior, um mundo acima, mas que talvez seja um mundo interno, desse propósito interno. Através do trabalho, através da ação, todo ser humano teria a possibilidade de fazer como uma ponte de conexão entre esse mundo das ideias, tão sublime, tão belo, e o mundo sensível, o mundo prático, o mundo concreto. Portanto, infelizmente ainda não é uma reflexão comum a todos, talvez em algum dia seja, talvez em algum momento, chamando de economia de comunhão, ou chamando de muitos outros nomes, todos os seres humanos possam trabalhar de forma mais consciente por esse conjunto e com todas essas ideias por trás. Mas aqui, como todos já trabalham por isso, já são um exemplo desse trabalho que engrandece, desse trabalho com sentido, cabe nós refletirmos o quanto nós podemos aprimorar ainda mais essa ação, porque sempre dá para fazer mais. O próprio Platão também conta um mito que também muitos devem conhecer, o mito da caverna. A ideia de que, como se a gente estivesse dentro de uma caverna, vivendo esse mundo sensível, concreto, mas que ele é muito pequeno, ele é limitado, ele nos traz limitações de tempo e de espaço. Aqui nós estamos limitados no espaço agora. Todos tivemos que vir para São Paulo para nos encontrarmos. E estamos limitados pelo tempo? A gente não vai poder ficar eternamente juntos, dialogando, até porque temos muito trabalho a fazer no mundo. E aqui é como se fosse todos esses fóruns e momentos de comunhão, momentos de recarregar as energias, lembrar quem nós somos e recordar com muita clareza desse propósito, para
se impulsionar nas empreitadas de cada um, na coragem de cada um de expressar quem é. Mas o que ele falava é que esse mundo da caverna é limitado, tempo, espaço, e mostra sombras de algo que está fora da caverna. E que o sentido da vida do ser humano seria se tornar sábio. E que se tornar sábio tem relação com ser feliz. Portanto, à medida que o ser humano vai aprendendo a expressar quem ele é, ou lembrar daquilo que está fora da caverna e não só dentro, lembrar que, por mais que a justiça nem sempre esteja presente em todos os instantes, ela existe, e por mais que nem sempre a bondade esteja presente nos demais e em nós mesmos, ela existe, e assim por diante, por mais que nem sempre nós consigamos expressar valores, e nem sempre consigamos ser plenamente éticos, porque isso é algo muito profundo, muito amplo, e que requer uma continuidade, requer uma simplicidade, mas uma presença constante, por mais que ainda não sejamos tudo isso que sonhamos, e ainda não consigamos expressar no mundo aquilo que nós já vemos lá no nosso íntimo como uma realidade, é possível. E só depende de cada ser humano chegar a alcançar isso que seria para Platão o mundo real. O mundo real seria o mundo dos nossos sonhos, e o mundo da caverna em que a gente vive é a ilusão, que por ser uma ilusão e por estar sujeita ao tempo, muda. E nós podemos moldar esse mundo, moldar essa caverna, moldar essa matéria-prima que nós temos às nossas mãos, da forma mais inspiradora possível. Para quê? Através desse processo de trabalho, nós nos construímos. Através desse processo, nós nos tornamos mais felizes. Nós encontramos respostas às perguntas que nós temos lá no nosso mundo interior. E, através desse trabalho humano, nós somos capazes de inspirar aos demais sobre algo que está fora das circunstâncias cotidianas comuns. Lembrar aos demais que existem possibilidades muito além daquilo que o mundo nos oferece hoje. E essas possibilidades podem ser alcançadas à medida que nós damos os nossos passos. E, como eu falei antes, nós trabalhamos de forma humana, usando a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, tudo que tem à nossa frente como possibilidades, e trabalhando juntos, porque quanto mais unidos, melhor, a transformar essa realidade cotidiana em um real mais luminoso. Entendem essa palavra, né? Um real mais claro, um real com mais solidariedade, com mais amor, com mais espaço, porque toda a humanidade tem espaço. Só cabe a cada ser humano encontrar esse espaço dentro de si para permitir o espaço dos demais. Dentro desse sentido, eu pensei em algumas frases. Se não aparecer, não tem problema. Tem alguns ensinamentos de várias culturas que a gente pode encontrar, porque, no fundo, se a gente for estudar a história da humanidade, tudo que a gente está falando aqui já foi falado. Foi falado com outras palavras, com outros nomes. O que não é uma coisa ruim é maravilhoso. A gente não precisa partir do zero. Cada vez que nós começamos algo, nós já temos toda uma tradição humana que pode ser usada como referência, como base, como bagagem. É a herança mais enriquecedora que nós podemos ter como seres humanos, essa história humana. Ao longo da história, todas as civilizações falaram sobre o trabalho. Até porque, se a gente for pensar no nosso dia a dia, talvez a gente invista mais tempo no trabalho do que na família. A não ser quem trabalha com a família. Aí consegue conjugar melhor as duas coisas, ou não. Mas nós investimos muito tempo da nossa vida trabalhando. E eu recorri a alguns ensinamentos que tem do Egito Antigo, que a gente encontra em pirâmides, em papiros, em hieróglifos, ensinando sobre o que seria a vida, o sentido da vida e o trabalho. E o que eles nos ensinam é que, como nós investimos muito da nossa vida ao trabalho, talvez o trabalho seja realmente parte do sentido da nossa vida. E como, obrigada. E como o trabalho realmente faz parte do sentido da nossa vida, nós deveríamos aproveitar essa oportunidade. Porque o que eles refletiam, isso tem a ver com a ideia que eu trouxe a vocês de que dá para fazer mais, dá para fazer melhor, é que a vida do ser humano seria uma oportunidade de nos purificarmos de egoísmos, de defeitos, de desejos que não levam em consideração o todo, e cada vez mais nos tornarmos puros e condizentes, coerentes com aquilo que realmente somos e sonhamos. E dentro dessa visão, eles viam o trabalho como a melhor oportunidade, porque é o tempo que nós dispomos, e é onde nós podemos agir e expressar isso tudo. Uma outra frase que vem de lá, que tem muito a ver com tudo que está sendo falado aqui, com os exemplos práticos: se cultivares tua terra, ela frutificará,
pois a ordem do mundo responde ao que é justo, mas não enchas tua boca sem lembrar do próximo. O que eles traziam como reflexão complementar é que, se nós colocamos nossa energia, trabalhamos com ordem, com inteligência, buscando um resultado concreto, uma eficácia e buscando agir de forma justa, não tem como não ter bons resultados. Por mais que possa ser difícil e possa exigir muita perseverança, e vai precisar de muita coragem, mas se a gente realmente se coloca a expressar algo e faz isso com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, isso vai trazer bons frutos. E aí tem um plus, é que se traz esses bons frutos, a gente não deveria encher a nossa boca sem lembrar do próximo, porque a concepção egípcia da época antiga, tentem esquecer quem pensa em escravos quando pensa no Egito, dissolve um pouco essa ideia agora. Uma época do Egito mais bonita. Então, quando a gente pensa numa concepção egípcia dessa época mais bonita, porque tiveram seus auges e decadências, como todo povo, nessa época, o que eles concebiam é que o que nós temos como posses, benefícios, frutos da nossa própria ação, prosperidade, não são nossos, são do mundo, são da humanidade. E por isso não fazia sentido nenhum para a mentalidade deles nessa época pegar algo e tomar só para si, sendo que poderia existir um outro ser humano que precisa daquilo, que pode se beneficiar conjuntamente. Então, lá vocês devem saber que tinha um rio Nilo, que tinha suas cheias, e às vezes não. Quando tinha a cheia do Nilo, todo mundo aproveitava, e quando tinham as colheitas eram compartilhadas com todo o povo egípcio, não só quem tinha a terra em que plantava, porque existia um sentido, nesse momento mais bonito dessa civilização, um sentido de comunhão, um sentido de fraternidade. Portanto, para finalizar essas reflexões breves, o que quero trazer como ideia complementar a isso tudo é que talvez nós já tenhamos vivido isso na história da humanidade, essa ideia, e a economia de comunhão seja um resgate de uma forma de trabalho conjunto que pode abarcar cada vez mais seres humanos. E esse exercício bonito que Rodrigo deixou, foi ele? O nome? Esse exercício bonito de buscar mais conexões nessa oportunidade é algo simples, mas pode ser muito profundo. Porque, para finalizar com uma ideia de Platão, com quem eu comecei, ele dizia que existe algo muito íntimo no ser humano que é a sua alma. E que, no fundo, essa alma humana é uma única alma humana, não são muitas almas humanas separadas. É como se existisse uma alma única da humanidade. E que a sabedoria, a compreensão da vida e o alcance a uma visão muito mais profunda de todas as coisas, e essa felicidade que pode até transbordar e contagiar os demais, ela tem íntima relação com o reencontro dessa alma única da humanidade. O sábio, na visão dele, era aquele ser humano que já tinha a conexão estabelecida com toda a humanidade. Então, cada dia da nossa existência é uma possibilidade de alcançar cada vez mais essa verdadeira comunhão, essa união de todos. Obrigada.